Boa noite. Vou começar a gravar aqui. I think I'm already recording, bro. Ok, it's already recording. Ok, então perfeito. Boa noite, Pedro. Boa noite todo mundo que está assistindo a gravação. Bem-vindos ao Open Week. A ideia dessa chamada é a gente apresentar mais um pouco para você sobre a Lala. E a gente também vai ter um espaço para tirar dúvidas sobre o processo seletivo também. Então, vou iniciando. Pode passar o slide. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que é a Lala. A Lala é uma instituição sem fins lucrativos que tem o objetivo de encontrar, desenvolver e conectar jovens líderes da América Latina. E a gente faz isso através de um conceito do que a gente chama de liderança introspectiva. Então a gente não vai estar trabalhando tanto com a liderança como uma habilidade no sentido de uma habilidade técnica que você aprende, mas mais uma coisa que você pode encontrar para descobrir qual é o seu propósito no mundo, para descobrir como você pode encontrar o que você é apaixonado por fazer, encontrar a sua comunidade e encontrar também formas de trabalhar com suas próprias vulnerabilidades. Então, é um conceito que a gente tem aqui que a gente chama muito de inteligência socioemocional. Então, lá a gente utiliza os acampamentos, que são nossos programas, que tem tanto na modalidade virtual quanto na modalidade presencial, para desenvolver nessa juventude latino-americana, especialmente para jovens de 14 a 20 anos, essas habilidades que são muito importantes para lá na frente a gente está conseguindo alcançar esses objetivos de ter uma América Latina mais liderada por pessoas que realmente representam a América Latina e que vivenciam os problemas socioeconômicos da América Latina. Então, essa basicamente é a definição do que a gente faz. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes também nos próximos slides. Pode passar. Então, a gente tem um programa de entrada para participar da Lalo, que ele é conhecido como acampamento de liderança. A gente chama ele de Leadership Bootcamp, muitas vezes vocês vão ver também a gente chamando ele de Camp. E ele é um programa que ele tem de 5 a 7 dias de duração, dependendo do formato, que tem o objetivo de conectar esses jovens que a gente encontra durante esse período de uma maneira muito intensa. Então, são jovens do Brasil, do Peru, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, da América Latina inteira, que vão estar juntos durante esse período de 5 a 7 dias, aprendendo sobre essas habilidades, incluindo as habilidades de inteligência socioemocional que eu mencionei, e também aprendendo sobre comunidade. A gente tem um processo seletivo, que ele é um processo seletivo de 2 etapas, que a gente vai estar falando um pouco mais em breve, e pode passar o slide. Exatamente. Entrando um pouco mais de detalhes nos acampamentos, eles são essas experiências imersivas de uma semana e eles buscam fornecer essas ferramentas de apoio para que jovens latino-americanos possam conhecer mais sobre si mesmos. Então, é um acampamento onde a gente tem 2 sessões diárias. Tem uma sessão da manhã e tem uma sessão da tarde. São sessões que duram em média de 6 a 4 horas cada sessão. Então, a gente diz que é uma experiência intensiva, porque realmente os acampamentos eles são bem imersivos. Praticamente o dia todo, durante essas semanas, a gente está trabalhando nas atividades do programa. A gente geralmente realiza os programas em períodos onde não há prejuízo acadêmico. Então, são períodos de férias escolares, são períodos de férias da universidade. E a gente também providencia cartas para, caso seja necessário, contatar a diretoria e a secretaria da escola ou da universidade para estar justificando as faltas. A gente entende também que às vezes isso não é possível, então a gente fica à disposição para enviar um e-mail para tentar explicar a situação. Mas, no geral, é difícil ter esses conflitos de data por causa do período em que eles são realizados os programas, que geralmente são os períodos de meio do ano e fim de ano. São programas que são abertos 2 vezes, uma vez por semestre. A gente está com um processo seletivo aberto agora para acampamentos presenciais em São Paulo, para acampamentos virtuais. O prazo de inscrição dos acampamentos presenciais vai até o dia 19 de julho, enquanto o prazo de inscrição dos acampamentos virtuais ele vai até o início de agosto. E a gente vai abrir inscrições de novo no próximo semestre, mas sempre é bom ficar atento aos requisitos. A gente aceita inscrições de jovens latino-americanos que tenham nascido ou que moraram por mais de 10 anos na América Latina e que tenham
estejam dentro desse requisito de idade de 14 a 20 anos na data do acampamento. Então a gente considera esse ponto como a referência ao quesito de idade. E nos acampamentos são trabalhados esses pontos, que são a autoliderança, construção de relações, inovação social. A gente aprende muito a compartilhar sobre a gente mesmo. A gente aprende mais sobre a gente nesses 7 dias do que a gente aprende muito tempo. Eu posso falar com bastante propriedade porque eu fui aluno da Lala, agora estou trabalhando na Lala desde 2022, estou no time de missões, tecnologia, mas eu fui aluno da Lala no VLB8 e eu posso dizer que foi uma experiência que transformou bastante a minha vida nesse sentido de entender qual era o meu lugar do mundo, entender qual era o meu propósito. Então é um ponto muito trabalhado esse quesito da construção de relações. Os acampamentos, eles são experiências onde a gente também tem famílias. Então, não um programa, uma sala do Zoom que você entra, que vai estar cheio de gente e que não tem interação. É um programa que é desenhado para a gente ter o máximo de interação possível, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade virtual. Então, a gente tem dias de acampamentos em que são trabalhadas habilidades diferentes. A gente tem convidados externos também que participam com a gente e com os quais vocês também têm a oportunidade de se conectar, seja de uma maneira presencial, através de grupos na dinâmica, ou através da breakout rooms na modalidade virtual. E a gente também tem esse conceito de famílias, que são grupos que a gente tem dentro dos programas, onde você tem a possibilidade de se conectar de maneira mais profunda com um grupo de participantes. Vocês vão trabalhar juntos essas habilidades ao longo do período. Os acampamentos também, é importante mencionar, que eles são facilitados por ex-alunos. Hoje a Lala é uma comunidade que tem mais de 2 mil alunos pela América Latina, que a gente chama de La Líderes. São as pessoas que já participaram de um programa da Lala, especialmente o acampamento, que é a porta de entrada. Não é literalmente um acampamento, eu acho importante falar isso, então a gente não vai levar vocês para acampar na mata, em barracas, é mais uma coisa de acampamento no sentido da tradução literal de bootcamp, que é uma experiência muito imersiva. E durante esse período, com as famílias, vocês trabalham muito também com ex-alunos que estão trabalhando nos acampamentos, e depois que vocês participam e entram na comunidade, vocês também têm a possibilidade de trabalhar em outros acampamentos. A Lala está sempre contratando ex-alunos, os líderes, para construírem os programas para os próximos líderes. Então, praticamente tudo que vocês estão vendo aqui é uma coisa que é construída ao longo dos anos por ex-participantes que acabam ficando na comunidade e ajudando a desenhar essa experiência para as próximas pessoas. Acho que falei bastante. Eu esqueci também de me apresentar, acho que no comecinho foi mais rápido. Meu nome é Bruno, tenho 22 anos, eu moro aqui em São Paulo. Acho que seria legal também, como a gente tem pouca gente aqui hoje, de maneira síncrona pelo menos, caso vocês queiram, vocês podem se apresentar. Na Lala, a gente tem um modo de apresentação muito específico, que a gente se apresenta geralmente com o nosso nome, de onde a gente é, a nossa idade e com a nossa música do chuveiro. Então, se fosse dizer qual seria a música do chuveiro agora, eu diria que seria Streetcar, do Daniel Caesar. É uma música que estou ouvindo bastante. Não necessariamente do chuveiro, mas vocês podem escolher uma música que vocês gostem. Então, se vocês quiserem, podem se apresentar no chat. E como a gente tem pouca gente também, a gente pode responder perguntas com um pouco mais de facilidade. Então, qualquer dúvida, vocês podem me interromper pelo chat, deixar dúvida, que dependendo do fluxo eu já vou respondendo. Caso não dê tempo também de responder uma pergunta, aí vocês podem deixar a dúvida no chat, que a gente consegue entrar em contato com vocês depois para tirar a dúvida com mais calma. O Open Week ele tem essa sessão hoje, que ela é mais para a gente conhecer ela de uma maneira um pouco mais introdutória. E a gente também tem sessões que vão acontecer ao longo da semana. A gente compartilhou o calendário com vocês no grupo do WhatsApp e também no Instagram. Esse calendário ele contém os horários e os dias das próximas sessões, que vão entrar um pouco mais sobre o formato do programa, sobre as oportunidades que tem dentro da comunidade depois que vocês participam do acampamento, e também sobre ajuda financeira, bolsas e arrecadação de recursos, que também são tópicos que geram bastante dúvida geralmente. Mas acho que deu para dar uma pincelada um pouco do conteúdo e do formato dos programas. Eu acho que pode passar. Os acampamentos presenciais, eles não acontecem todos os anos. Para dar um pouco mais de contexto, a Lala acabou de completar 7 anos de idade como instituição, e é uma instituição que iniciou o seu propósito de conectar e desenvolver jovens líderes na América Latina de maneira presencial.
Então, lá atrás, a gente fazia os acampamentos presenciais no Peru, no Chile, na Costa Rica, no México. E hoje a gente, depois da pandemia, acabou adotando um modelo mais híbrido. Então, hoje a gente descobriu a potencialidade que a gente tem também dos acampamentos virtuais como maneira de alcançar mais pessoas e também tornar a experiência um pouco mais acessível. Então, o programa ele foi desenhado para funcionar das duas maneiras. E nos acampamentos virtuais, a gente também tem o chat como uma ferramenta muito importante. Mas aí, depois da pandemia, a gente retomou os acampamentos presenciais. A gente teve um acampamento presencial na Colômbia no ano passado. E agora, em janeiro de 2025 e em fevereiro de 2025, a gente vai ter acampamentos presenciais aqui em São Paulo. Eles vão ser oferecidos em português e inglês. Então, a gente tem duas datas, uma em janeiro, outra em fevereiro, e varia de acordo com o idioma. Você pode aplicar em inglês, você pode aplicar em português, mas é muito importante ressaltar que, de acordo com o idioma que você escolher se inscrever, a sua candidatura e a sua alocação para o acampamento que você desejou, que você se candidatou, vai ser feita baseado no idioma que você aplicou. Então, se você se inscrever em inglês, você vai ser considerado para os acampamentos em inglês. Se você se inscrever em português, você vai ser considerado para o acampamento em português. Porque é a maneira que a gente tem de verificar também a proficiência no idioma, que é um dos requisitos. Então, o programa ele vai estar acontecendo aqui em São Paulo. Ele vai acontecer por 7 dias. É um programa que ele é pago, mas ele também tem ajuda financeira disponível, o que significa que a gente oferta bolsas de estudo. Ele tem esse custo padrão de US$ 1.500, mas 90% dos estudantes recebem algum tipo de bolsa de estudo. E as bolsas de estudo que a gente oferece geralmente vão de 10% a 90%. Então, existe a possibilidade de o custo do programa ser de US$ 150 até US$ 1.500, dependendo da quantidade de bolsa que a gente identificar como necessidade, de acordo com o perfil socioeconômico, financeiro, a realidade de cada estudante. É uma das coisas que a gente coleta também no formulário. E dependendo também da quantidade de bolsas que a gente tem disponível. Então, hoje a gente tem um modelo que, por razões de sustentabilidade financeira, a gente não consegue ofertar as bolsas de 100%, mas a gente usa um modelo de financiamento onde as pessoas que geralmente podem pagar um valor mais alto ajudam a custear as pessoas que não podem pagar um valor mais alto. E geralmente, quando a bolsa não é o suficiente também, a gente tem um programa de arrecadação de fundos, onde a gente tem um programa de mentoria para ajudar os alunos que precisam arrecadar o restante conseguirem fazer isso de uma maneira que não tem impacto nas suas finanças. A ideia do programa, a ideia do custo do programa, não é que os alunos endividem ou tomem empréstimos ou usem dos próprios fundos, caso não seja um ponto que seja da sua realidade financeira, socioeconômica, para participar. A ideia é que exista uma coparticipação do custo a partir da comunidade que está ao redor daquele estudante, daquele aplicante. Então, a gente geralmente usa muito essas campanhas. No meu caso, quando eu participei em 2021 como estudante, eu fiz uma vaquinha com os meus professores para participar. Vários professores decidiram ajudar, eles deixaram dinheiro na minha caixinha, eu consegui arrecadar o valor necessário também. Eu fazia iniciação científica na escola, juntei um pouco do dinheiro na minha bolsa e consegui participar. Também tem uma amiga que já foi para acampamento no México, ela fez uma outra campanha de arrecadação de recursos, que era vender brigadeiros na escola. Ela era da minha escola também, ela foi para o México, ela conheceu muita gente, ela mudou a vida dela também. E tanto eu quanto ela, a gente participou. Eu, pelo menos, eu venho de um contexto socioeconômico mais desprivilegiado. A gente participou sem necessariamente ter um custo saindo do nosso bolso. A gente utilizou a ideia de arrecadação de fundos para apoiar dentro das nossas conexões, da nossa comunidade, quem teria mais disponível para apoiar. E aí pode ser o governo, pode ser organizações parceiras, podem ser empresas locais, prefeituras, professores ou familiares, que geralmente são as pessoas que apoiam mais. O programa ele permite que os estudantes viajem para São Paulo. Se for de fora do Brasil também é permitido. O país de residência da pessoa pode exigir também que a pessoa tome a vacina contra a febre amarela. Então, muito importante. Lá mais pra frente a gente trabalha mais um pouco com esses requisitos logísticos. E dentro desse custo do programa, dependendo da quantidade de bolsa, independente da quantidade de bolsa, seja o valor final de US$ 150 ou de US$ 1.500, o programa ele inclui os 7 dias de estadia em São Paulo. Ele inclui transporte terrestre, de van, tanto do aeroporto, de ônibus, da rodoviária dos aeroportos de São Paulo para o local do programa. Ele inclui hospedagem, alimentação, os materiais,
tudo fica dentro desse valor. A única coisa que não é coberta hoje em dia é o custo da passagem para São Paulo, mas geralmente isso é coberto também dentro do programa de arrecadação de recursos também. Então, essa foi um pouco mais sobre o formato dos acampamentos presenciais. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, também pode ir colocando no chat, e aí a gente pode ir seguindo também. Acho que dá para passar para o próximo. Os acampamentos virtuais nessa temporada, eles vão ser oferecidos em português, em espanhol, em inglês. Então, são acampamentos também que, assim como o presencial, vocês têm a chance de se conectar com jovens de outros países da América Latina, como Peru, Chile, Uruguai, Colômbia, que é muito, muito importante também para os nossos pilares da Lava. Ele acontece por 5 dias, ele não acontece durante os finais de semana, mas ele tem exatamente o mesmo conteúdo e o mesmo formato e os mesmos objetivos e os mesmos resultados que o programa presencial. Então, tanto os estudantes que entraram através dos programas presenciais, quanto os estudantes que entraram através dos programas virtuais, eles têm o mesmo acesso à comunidade, que é um acesso vitalício, e também trabalham com os mesmos convidados, trabalham também com o mesmo formato, sem nenhum tipo de diferença. A ajuda financeira também está disponível, e nesse caso uma vantagem é que não existe o custo de deslocamento também. Ele tem um custo menor também no geral, o que significa que dentro dessa faixa de bolsas que a gente consegue disponibilizar, ele pode custar de 50 a 500 dólares, ou seja, de 10% a 0%, não, 90% a 10% de bolsas. Também, dependendo da ajuda, da quantidade de renda da pessoa, isso pode variar, isso vai ser analisado no formulário. As inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto para o acampamento virtual, enquanto para o acampamento presencial vai estar aberto até o dia 19 de julho. E como a gente mencionou, o grupo também é mais diversificado porque pessoas de lugares mais remotos conseguem participar. Por exemplo, eu sou da Bahia, eu sou da região metropolitana de Salvador. Para mim isso ajudou muito. Eu não tinha condições na época de viajar para o Peru. Eu ia tentar programas de arrecadação de recursos, mas para mim ficou um pouco mais próximo o acampamento virtual. Mas também tem um colega que era da mesma escola, da mesma situação que eu, e ela conseguiu ir pro acampamento presencial através do programa de arrecadação de recursos. Então vai muito de pensar qual formato seria mais ideal para você, o quão disponibilidade você tem também para entrar e dedicar tempo na campanha de arrecadação de recursos, de acordo com o custo, se ele é menor em um formato, maior em um formato. E aí é uma decisão individual, também de qual experiência vocês acreditam que seria mais legal para vocês, mais atrativo. Mas ambas têm exatamente o mesmo conteúdo e agregam a gente assim da mesma maneira. Então é uma coisa muito legal que a gente tem agora com esse formato híbrido. Então, acho que dos programas virtuais seria isso. Acho que dá para a gente passar para o próximo slide. Então, Bru, sorry, Bru. There is a question in the chat. Perfeito. Obrigado, não tinha visto. Tem uma pergunta aqui no chat do Polo sobre o teste de proficiência em inglês, que é o intermediário avançado. Então, tem processo de aplicação fazendo vídeo. Tinha uma opção em português e a segunda em inglês. Você mencionou que o nível de proficiência, no caso, é B2. Esse nível de proficiência é ok para participar do acampamento em inglês. O único empecilho que a gente enxerga durante o processo é a comunicação acontecer de uma maneira que seja compreensível tanto para você quanto para os outros participantes. Então a gente não pede que as pessoas sejam nível C1, C2 em inglês, ter um certificado do TOEFL ou outro tipo de certificação mais avançada para nível acadêmico, porque o importante mesmo é a gente conseguir estabelecer uma comunicação. Quando eu participei, o nível de inglês também era ao redor desse, era entre B12 e B1. Eu consegui me comunicar super bem. Foi, inclusive, uma boa experiência de aprendizado. Então, vai mais do quanto você se sente confortável com o inglês. Se você se sente confortável para participar do programa, para acompanhar as sessões e para interagir com os outros participantes, toda a interação é feita em inglês, então é super tranquilo. E durante o próprio processo seletivo, a gente consegue também avaliar um pouco a sua proficiência. O processo seletivo é escrito, as redações em inglês, e também a entrevista acontece em inglês, caso você decida prosseguir com esse idioma como sua primeira opção. E a gente consegue também te avaliar pela entrevista,
Então, passando pela entrevista, a gente já tem esse entendimento de que seu nível de proficiência está ótimo para participar e que você vai ter uma boa experiência. Então, essa é a nossa maior preocupação mesmo. Então, não sei se eu consegui responder a dúvida. Qualquer coisa também você pode complementar no chat. Aí, qualquer outra dúvida também pode me perguntar. Então, perfeito. Entrando um pouco mais no conteúdo do acampamento, a gente tem essas 6 fases, onde a gente considera de acordo com os dias e as sessões que vão passando. A primeira fase dentro do programa é de construir comunidade. Então, primeiro é a gente chegar no acampamento, conhecer as pessoas que estão lá, os outros estudantes que foram aprovados, que estão participando da aula, e compartilhar um pouco sobre um ou outro, para a gente conhecer de onde a gente vem, para a gente conhecer nossas cidades diferentes, nossos sotaques diferentes, nossas experiências de vida diferentes que levaram a gente a chegar até aqui, e criar essa sensação de comunidade, que vai ser muito importante mais para frente no programa, porque é aí que a gente consegue desenvolver os outros tipos de habilidades, como sentimento de vulnerabilidade, de confiança, de acolhimento. A fundação está aí, a gente chegar e conhecer as pessoas e se sentir confortável no ambiente. Na segunda fase, a gente tem uma prática de métodos de indagação. Então a gente aprende mais sobre a habilidade de fazer perguntas. Como é que a gente consegue, através de perguntas, tirar o máximo de uma conversa. E aí a gente acaba inevitavelmente passando pelo tópico de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o quanto a gente consegue ficar confortável em se expor, em compartilhar com o outro, compartilhar com o grupo. Não é nada forçado, é uma coisa que acontece de acordo com o processo, que as pessoas vão se sentindo mais confortáveis, mas é uma oportunidade, especialmente para pessoas mais tímidas, que querem desenvolver habilidade de liderança, conseguir desenvolver essa consciência sobre como fazer perguntas, como fazer o melhor tipo de pergunta e como acolher as pessoas que estão respondendo da melhor maneira possível, especialmente quando são tópicos que trazem algum tipo de vulnerabilidade. Porque como uma pessoa tímida que participou, eu digo que essa habilidade que me ajudou no dia a dia e que é bem útil até hoje. A fase 3 é a gente falar sobre storytelling, que é como a gente expressa, como a gente conta a nossa história para o mundo, e também é um ponto muito importante da liderança. Então, uma boa parte da gente assumir posições de liderança no dia a dia não é só a gente conseguir chegar a um cargo de liderança, ou assumir um cargo eletivo, ou estar numa posição de diretoria dentro de uma empresa, ou ser um presidente de ONG. É também no nosso dia a dia a gente conseguir assumir uma posição que seja, que seja uma posição que, de certa forma, conecte as pessoas que estão ao seu redor. E para que você consiga conectar as pessoas que estão ao seu redor em prol de um objetivo, você precisa que as pessoas também acreditem na história que você está contando. Então, é tanto sobre o conteúdo, sobre você conseguir trazer essa vulnerabilidade, quanto também sobre você saber como você conta essa história. Então, a gente ensina várias técnicas de usar a narrativa como esse potencial para mobilizar os seus projetos de vida, seus recursos, mobilizar os recursos e potencializar as suas redes em prol dos seus projetos de vida, o que é uma coisa que a gente também trabalha no programa de arrecadação de recursos. A fase 4 é a gente começar a pensar em solução de problemas. Então, a gente pensa nos problemas da nossa comunidade, a gente pensa no nosso bairro, trabalhar com impacto social, com mudança, com transformação social. Muitas vezes não é algo que a gente começa lá de coisas grandes, mas sim uma coisa que a gente começa com coisas pequenas, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa rua. A gente reflete sobre esses problemas e a gente pensa o que a gente poderia fazer para mudar. Esse é um dos pilares da liderança. A gente pensar não só em como mobilizar uma política pública com grande quantidade de recursos, isso é muito importante mais para frente, mas para a gente começar a desenvolver essas habilidades, a gente tem que pensar no micro, antes de chegar no macro. Então a gente tem essas oficinas e é também bem legal para a gente conhecer as pessoas e os problemas que elas experienciam na comunidade delas hoje em dia. A fase 5 é a gente chegar no ponto de virada, então a gente começa a pensar mais um pouco de uma maneira objetiva. Como é que a gente vai implementar esses planos em relação às habilidades que a gente discutiu antes para perseguir os objetivos de impacto social? Então, usando todas as habilidades que a gente construiu antes, construir comunidade, entender também não só qual é a nossa comunidade dentro da Lala, mas fora da Lala, na nossa comunidade local, nossa comunidade escolar, a gente aprender a fazer perguntas e a gente aprender a acolher as pessoas, a ser vulnerável, a contar histórias, fazer as pessoas se unirem em prol de um objetivo e de resolver problemas,
a gente começa a planejar como é que isso vai fazer sentido se encaixar na nossa vida. Então, o programa a gente consegue não só dar uma receita de bolo, de como fazer as coisas, mas a gente consegue pensar junto com vocês como é que isso vai fazer sentido na vida de vocês mais pra frente. E a gente chega no ponto 6, que é o encerramento. Então, no encerramento a gente tem uma tarefa para vocês que a gente chama de compartilhamento final. Esse compartilhamento final, ele é desenvolvido junto com vocês, junto com as famílias, né, que são os grupos de estudantes, e com os guias, que são os participantes, para que vocês possam apresentar para todos os membros do acampamento, todos os participantes, todos os membros da equipe, um pouco, um final share sobre o que vocês desenvolveram dentro de vocês, o que vocês perceberam dentro de vocês durante o acampamento. E é uma coisa assim que é difícil de ser feita, mas é muito confortável, porque é um ambiente onde todo mundo está te acolhendo e preparado para te ouvir, preparado para entender como esse compartilhamento, como essa sua fala vai fazer sentido para você. Se você for uma pessoa tímida também, não tem problema, tem outras maneiras de fazer esse compartilhamento final. E a ideia é que também você exercite a sua capacidade de se expressar. E a gente consegue também te dar um feedback em relação a isso. Não só a equipe, mas também todas as pessoas que estão presentes no acampamento. Então, basicamente é assim que acontece. Acho que foi uma maneira bem sucinta de descrever os acampamentos. É um mundo de coisas que acontecem nesses 5 dias. Por isso que a gente chama de acampamento. É realmente muito intensivo. Mas essas etapas, essas fases, ajudam muito a entender o que exatamente acontece dentro da Lalo. A gente vê muito sobre a Lalo no Instagram, a gente vê muito sobre a Lalo no site, no LinkedIn, as pessoas falando sobre, mas só participando mesmo para a gente conseguir saber com bastante clareza. Mas eu acho que isso aqui dá uma ideia bem legal do que vocês vão encontrar lá dentro. Então acho que essa parte está ok. Chico, pode passar para o próximo slide. Então, entrando um pouco mais no processo seletivo, tem duas fases basicamente que a gente passa. Uma fase é a fase da inscrição, onde vocês preenchem um formulário online. Vou até colocar aqui o link embaixo também, daqui a pouquinho, para caso vocês ainda não tenham, possam se inscrever, mas também está disponível no nosso site, no nosso Instagram. E é basicamente um formulário online com algumas informações de contato, algumas informações demográficas sobre você e algumas redações curtas. Então a gente vai perguntar 4 redações curtas sobre vocês, para vocês refletirem um pouco sobre vocês, sobre o propósito de vocês, sobre a comunidade de vocês. Isso pode ser feito de maneira escrita, e uma das respostas você pode optar se você quer fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre, ou se você quer fazer de maneira escrita, caso se sinta mais confortável. Então a ideia do processo é a gente te conhecer. E novamente, como também acontece em outros momentos, outras partes da comunidade, o processo seletivo ele também conta com bastante apoio de ex-alunos. Então a gente vai ter lá líderes, que são pessoas que já se formaram nos acampamentos, já estão há algum tempo na aula. Eles também trabalham de maneira remunerada, eles são contratados sazonalmente. A oportunidade fica disponível para todos os líderes que participaram do acampamento avaliar novos candidatos, tanto no processo do formulário quanto no processo de entrevista. Então, as inscrições nessa fase estão abertas até o dia 19 e até o dia 6 para o presencial e para o virtual, respectivamente, de julho e de agosto. Essa é a primeira fase. E para enviar a candidatura mesmo, é necessário preencher o formulário. E mais para frente, lá no mês de agosto, a gente vai ter um prazo também, que é o prazo do formulário de ajuda financeira. Também é obrigatório. A candidatura de vocês vai ser considerada 100% depois de vocês terem preenchido o formulário de ajuda financeira. Ele é importante para a gente avaliar o quanto que a gente consegue tirar de bolsa, caso você necessite algum tipo de bolsa também. A segunda fase, que ela vai acontecer um pouco mais para frente, é a entrevista. Então, os candidatos que forem aprovados para a segunda fase, eles vão receber um convite de um entrevistador e vão agendar uma conversa que dura em torno de 1 hora, entre 45 minutos a 1 hora, onde os entrevistadores vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre vocês e perguntar também coisas que potencialmente eles tenham ficado em dúvida, do formulário que vocês preencheram não foi o suficiente. Então, essa é a segunda fase. E a partir daí, depois da entrevista, depois que todas as análises são concluídas, a gente publica as decisões. As decisões elas chegam através do e-mail, são cartas de admissão, cartas de waitlist ou cartas de recusa, são 3 possibilidades de carta. A primeira carta de admissão
é quando você passa na Lala e você é convidado a participar de um acampamento. A segunda é uma carta de lista de espera, que é possível também de receber quando você é, atingiu os requisitos, cumpriu os critérios, mas não tiveram vagas o suficiente. Então a gente segura você, caso você tenha interesse em participar. Caso libere alguma vaga, você tem essa oportunidade. E a terceira é quando a carta de rejeição a gente não conseguiu te oferecer um espaço nessa temporada, mas a gente incentiva muito que vocês tentem se candidatar em outras temporadas. A gente tem muitos líderes hoje na comunidade que não conseguiram na primeira vez, mas a segunda vez deu certo, e aí por aí vai indo. Não afeta muito a experiência que vocês têm com a aula também. Depois de receber a carta de admissão, tem um programa de arrecadação de fundos. Caso você necessite de apoio financeiro, mesmo com a bolsa recebida, para completar o pagamento relacionado ao custo do programa, vocês podem se juntar ao programa de arrecadação de fundos, e é um programa de 4 semanas, onde vai ter mentorias, onde você vai ter treinamentos personalizados com pessoas que já fizeram esse processo, a líderes, com comunidade de doadores que também apoiadores da aula, que possam estar te ajudando a cumprir esse objetivo. Então, basicamente, essas são as fases do processo seletivo, desde o comecinho, que é a fase que vocês estão agora, a inscrição, até o final, que é depois de ser aceito, os primeiros passos. Acho que dá para passar o slide. E falando um pouco de datas, então, como já falei algumas vezes, inscrições presencial até o dia 19 de julho e virtual até o dia 6 de agosto. As entrevistas elas vão estar acontecendo do final de agosto até metade de setembro. O resultado ele é esperado de ser publicado no final de setembro. E o programa de arrecadação de fundos ele vai acontecer de outubro até o começo de dezembro. Então, o programa de arrecadação de fundos ele tem essa etapa que é um pouco mais intensiva, onde vocês têm esse apoio mais próximo, e ele vai ter em torno de 2 meses, assim, em torno de 2 meses que vocês têm, caso seja necessário arrecadar algum tipo de valor, para arrecadar. Geralmente as pessoas conseguem bem rápido também, 2 meses dá bastante tempo da gente conseguir ampliar bastante as campanhas. E os acampamentos eles vão acontecer de janeiro a fevereiro, tanto os acampamentos virtuais quanto os presenciais também vão acontecer nesses 2 meses, janeiro a fevereiro de 2025. Obrigado por passar. O custo da Lala, voltando um pouco nesse assunto, ele oferece ajuda financeira com base em necessidade. Então a gente nunca vai pensar essa candidatura, esse aluno é melhor do que esse, por isso a gente vai dar mais bolsa para esse, menos bolsa para esse. A gente não enxerga o processo seletivo desse jeito. O processo seletivo da Lala é o que a gente chama de need-based e need-blind. Isso significa que ele é baseado na necessidade financeira exclusivamente. Esse é o único critério que é utilizado para que as bolsas sejam distribuídas na Lala. E ele é cego para a necessidade financeira no processo seletivo. Então a gente se baseia na necessidade financeira para alocar as bolsas, mas para selecionar os alunos a gente não leva a sua necessidade financeira em consideração. Então, independente da quantidade que você pode pagar no acampamento, você vai ser avaliado da mesma forma, e isso vale para todas as pessoas, até chegar no ponto da carta de admissão. Então, informar a quantidade de renda não interfere nas suas chances de ser aceito na Lala. Então, o preço total dos programas é 500 para o virtual e $1.500 para os presenciais, mas como a gente mencionou anteriormente, também 90% dos candidatos recebem a ajuda financeira. É importante ressaltar também que o investimento no acampamento, ele proporciona esse acesso vitalício à nossa comunidade. Então, uma vez que você participa, todos os outros programas, todas as outras iniciativas, todas as outras oportunidades da Lala vão estar também inclusas nesse valor. Não é necessário pagar mais nada para a Lala nunca mais, porque todos os benefícios vão estar inclusos nisso e você fica como uma líder para o resto da vida. Uma coisa muito legal também. Deixa eu passar. Então, voltando um pouco também para recapitular no porquê se inscrever na Lala, depois de participar do acampamento, vocês podem entrar nessa comunidade de desenvolvimento. A gente também chama de ecossistema, o grupo ao qual vocês vão ter acesso vitalício. É uma comunidade que tem várias iniciativas. Vocês vão estar recebendo oportunidades diariamente, semanalmente nos seus e-mails. Então, oportunidade de intercâmbio, oportunidade de aplicar para programas no exterior, oportunidade de estágio em alguma organização internacional, oportunidade de programas similares à Lala. A gente está anunciando e trazendo o tempo todo essas oportunidades para os nossos líderes conseguirem participar. E também ter a possibilidade de participar na UP, que é o University Placement.
é o programa de colocação universitária da Lala, e é um programa onde a gente ajuda estudantes que têm interesse em realizar candidaturas para estudar em universidades no exterior. A gente mapeou que esse é um interesse muito frequente dos estudantes da nossa comunidade. A gente oferece um programa inteiro sobre isso, e esse programa ele também não tem custo. É um programa onde a aula te ajuda a fazer os testes de proficiência de inglês, a escrever as essays, as redações que são enviadas para a universidade. A gente tem dois especialistas em educação, que são orientadores nesse programa, e também a gente tem convidados externos que ajudam com mentoria, com orientação. São especialistas que são formados em letras, então eles conseguem dar uns insights muito bons para as redações dos estudantes, antes que elas sejam enviadas para as universidades. Também ajudam você a pensar estrategicamente como exatamente você quer escolher as faculdades, escolher o curso de uma maneira um pouco mais integrada. Segundo ponto, tem o desenvolvimento socioemocional, que é as habilidades que eu mencionei também, que é permitir que você explore as questões que são importantes para você, você entenda qual é o seu lugar no mundo, você aprenda a se comunicar, você aprenda a ser vulnerável, você aprenda a acolher outras pessoas também em situações de vulnerabilidade. E esse ponto de você começar sua jornada de liderança, aprendendo a liderar você mesmo também. E, por último, e não menos importante, as conexões internacionais. É muito bom a gente conhecer pessoas de vários países. Então, a gente tem 2.000 lá líderes de 20 países e a gente tem pessoas que estão no mundo todo. Eu tenho um amigo da Lala que está agora nos Emirados Árabes Unidos. A gente tem pessoas que estão na Europa, na China, nos Estados Unidos. Pensa aí, uma pessoa que fez a aula há 7 anos atrás, já acabou a faculdade, já está em empresas, assim. Então a gente tem uma comunidade imensa de líderes. Tem um caso bem legal de mencionar também, que é uma líder que ele fundou uma empresa que foi adquirida pelo Nubank recentemente, uma startup chamada Hyperloop. Então, é uma comunidade de líderes de todas as idades. Vão ter pessoas em idades mais próximas à nossa, que estão na faculdade, que estão terminando o ensino médio, pessoas que já se desenvolveram mais. E essa comunidade é muito proveitosa para a gente conseguir se conectar com essas pessoas e permitir que a gente acesse lugares que a gente não conseguir acessar de outra forma. Porque a gente sabe que o networking, conexão com pessoas que estão nos lugares que a gente quer chegar é muito importante. E a Lala é uma ferramenta de a gente potencializar isso, especialmente entender onde a gente quer chegar, te conectar com pessoas que já chegaram nesses lugares para que você consiga chegar neles em um caminho um pouco mais tranquilo. Então, é uma aceleração da sua jornada de liderança, basicamente. A gente tem alguns depoimentos de pessoas que participaram da Lala. A gente tem depoimentos da Bianca Vasconcelos, ela participou do acampamento do Peru em 2019. Foi a primeira vez que ela viajou, foi a primeira vez que ela participou de uma experiência de imersão e ela sentiu esse nível de conexão muito alto. Ela sentiu pela primeira vez também essa identidade como mulher latino-americana. A gente sabe, eu entendo pelo Brasil, muitas vezes a gente se sente um pouco desconectado da cultura latino-americana, do fato de que nós somos latino-americanos. E a Lala também age como um mecanismo muito forte a gente reconectar com os países que estão aqui mais perto da gente. Pelo menos, assim, crescendo, minhas referências vieram muito de outros países. Eu perdi muito da conexão e dos aprendizados que eu poderia ter tido com os países que estão perto da gente. Então é muito importante a gente reconhecer, recuperar, resgatar esse senso de pertencimento com a América Latina. A Júlia Peixoto também, ela participou do acampamento virtual e para ela mudou muito a visão que ela tem sobre a mudança social. Não é uma coisa de, eu vou fundar um projeto e eu vou ser o bambambam, o melhor, eu vou ganhar vários prêmios, mas vai muito mais do propósito e do porquê que a gente está fazendo aquilo tudo e a intencionalidade que a gente coloca onde a gente quer chegar. Então, foi uma experiência que fez a Ju também mudar a percepção dela sobre mudança social. Acho que pode passar. Então, finalizando, acho que a gente vai ter um tempo agora para perguntas também. Queria convidar, caso vocês ainda não estejam nos grupos, vocês podem entrar no grupo da nossa comunidade do WhatsApp, onde vocês vão ter alguns momentos, especialmente essa semana, a gente está muito perto do prazo dos acampamentos presenciais e o prazo fecha sexta-feira. A gente vai abrir o grupo alguns dias na semana para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o processo. A gente também tem um WhatsApp, um chatbot, que é o número que está aqui na tela, que vocês podem perguntar dúvidas um pouco mais simples, então, sem ter que ler no site. A gente recomenda que vocês leiam a página completa no site, mas o chatbot ele facilita, vocês podem entrar em contato, ele tem uma FAQ, vocês conseguem navegar, se precisar falar com uma pessoa especificamente, e já tirar suas dúvidas por lá.
Mas caso não tenha a dúvida que você tem nem no site nem na FAQ, aí você também tem a possibilidade de falar com o humano, através do próprio chatbot, ou também através da comunidade. Então agora que a gente está encerrando, a gente tem em torno de 8 minutinhos. Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida e abrir o espaço mesmo para vocês perguntarem sobre a Lala, sobre o processo seletivo. Vocês podem perguntar abrindo a câmera, o microfone ou pelo chat, da maneira como vocês se sentirem mais confortáveis. Esse espaço fica aberto para vocês tirarem as dúvidas. Então, é basicamente isso. Tem uma pergunta de Yula no chat, perguntando sobre onde abrir as inscrições para o processo seletivo, onde a gente faz a inscrição para o processo seletivo. A gente faz nesse link aqui que eu estou colocando agora no chat. Vocês também vão encontrar no nosso site, que é a nossa plataforma de admissões. Então lá vocês conseguem criar uma conta. Criando essa conta, vocês conseguem ter acesso ao formulário. Não precisa preencher tudo de uma vez só. Tudo que vocês fizerem vai ficar salvo. Então vocês começam, quando for mais interessante para vocês, faz uma redação um dia, faz outra em outro, com mais calma. O tempo que vocês têm livre, o progresso de vocês vai ficando salvo. Então até sexta para o presencial, até dia 6 para o virtual. E aí vocês podem até criar uma conta logo, caso vocês queiram. Vocês podem fazer login com o Google, é bem simples. E vocês já ficam recebendo notificações também sobre o processo seletivo, para não esquecer de aplicar. Mas é muito importante ficar atento aos prazos. Mas aí é interessante também vocês consultarem o site e o Instagram, porque eles vão ter informações um pouco mais completas. Eu vou colar aqui também o nosso site para ficar um pouco mais fácil. E eu peço desculpas pela minha voz também, tá um pouco frio aqui em São Paulo. E aí minha voz estava começando a sentir os efeitos, ainda mais que eu sou da Bahia e para mim isso aqui não é comum não. Então, qualquer dúvida que vocês tenham também, ainda a gente tem mais 6 minutinhos, pode levantar a mão, colocar no chat, fica à vontade. Perfeito, pô, fico feliz com o feedback. Assim, agora também pode, não sei que você não tenha dúvidas, mas mais pra frente, se você tiver, aí você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente vai te auxiliando também, caso tenha uma dúvida que não tenha no site, mais específica mesmo. E também vai ter os outros momentos, a gente recomenda muito que vocês entrem nessas sessões que a gente vai abrir aqui nos outros momentos da semana para tirar dúvidas mais específicas. A gente vai ter uma sessão de comunidade amanhã, então se vocês querem entender mais como funciona a comunidade da Lala, o ecossistema que é vitalício, vocês podem entrar amanhã, que aí vai ter pessoas do time de comunidade explicando com mais propriedade, vai ter a líderes também lá explicando também, e vai ter outras sessões, tipo Financial Aid, para entender um pouco melhor. Mas fico feliz pelo feedback também. É sempre um desafio. Explicar sobre a Lala é uma coisa um pouquinho complexa, mas aí eu acho que deu para explicar com calma e transmitir o conceito para vocês. Essas sessões abordaram temas diferentes. Pergunta de Ula. Então, não necessariamente. Essa foi mais uma apresentação geral sobre a Lala. E as próximas sessões elas vão ser um pouco mais profundas. Então, vão tirar dúvidas mais focadas na comunidade, no ecossistema e nas oportunidades amanhã. Então, vou ter pessoas que representam os programas do ecossistema, com um pouco mais de detalhes do que eu falei. E nas outras também vai ter sessões falando um pouco mais de detalhes sobre a parte de ajuda financeira, de pagamentos e esse tipo de coisa também. Então, se vocês têm alguma segurança ainda nesses tópicos, a gente recomenda vocês entrarem, ou mesmo se não tiverem, também quiserem conhecer mais para ajudar nessa decisão de se candidatar para a aula. É legal, porque às vezes a gente entra, tem uma dúvida que a gente não tinha, mas a pessoa pergunta, e aí acaba informando melhor a gente também. Mas acho que é isso então. Acho que tá ok então. Deixar mais um tempinho, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Tem uma pessoa que entrou agora, mas acho que a gente tá no finalzinho. A gente pode disponibilizar a gravação também para essa pessoa depois. Então acho que é isso, pessoal. A gente pode ir encerrando então. A gente vai estar disponibilizando a gravação dessa sessão também por e-mail, depois para os aplicantes que estão cadastrados na plataforma. Eu já combinei que vocês se cadastrem, que a gente já fica com o nome de vocês na base. A gente vai postar também no grupo depois a gravação dessa sessão. E fico feliz também com o feedback.
Eu quero muito ver a candidatura de vocês chegando, que vocês apliquem e que conheçam mais sobre a Lala e sobre a comunidade e entrem na comunidade com a gente. É uma coisa assim, que muda muito a nossa vida. Hoje em dia eu tenho um grupo de WhatsApp que eu tô com os alunos da Lala de Salvador, os alunos da Lala de São Paulo, que são as duas cidades que eu fico mais próximo. É sempre legal. Você vai em um lugar, sempre tem uma líder. Você vai na universidade, em qualquer lugar sempre se acha lá líderes. Aí você marca coisas, você conhece pessoas. Então é uma coisa incrível, assim, de vários países do Brasil. Então, obrigado, eu queria agradecer a todo mundo, ao Pedro, Yula, Apolo. Agradecer a Lina também pelo apoio com a apresentação, com a gravação e com a organização do espaço. Então, boa noite, gente. Boa segunda, bom restinho de semana. Restinho não, tem uma semana toda ainda pela frente. Espero que vocês fiquem bem e quero ver vocês também nas próximas sessões, se vocês tiverem disponibilidade para participar. Perfeito. Boa noite. Bye, Bru. Thank you very much for your support. Thank you so much, Lina. We'll be in touch. Have a good night. Good night. Bye bye. Bye.